Olá, muito bem-vindos a mais um Agrodestino. Meu nome é Marina Duarte Deval e hoje temos a convidada Vânia, que vai falar um pouco sobre o intercâmbio agrícola que ela fez durante a graduação e agora já está quase se formando. Muito obrigada por aceitar o convite, Vânia. Se quiser contar um pouquinho sobre você e sua formação. Obrigada pelo convite, por acertar aí nossos horários corridos, para a gente estar aqui conversando um pouquinho com o pessoal que tem essa vontade de sair para fora do Brasil, de viajar, de ter essa experiência que é muito válida, muito importante, mas que determina aí de um pouco de planejamento e com certeza acreditar que é possível. Bom, eu tenho 30 anos, então eu comecei na faculdade com os meus 27 anos e eu venho desde muito nova trabalhando no campo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, não era trabalho escravo, ok? É, eu sempre fui muito ativa, acho que vem muito da personalidade. Então, já com 10 anos de idade, eu quis começar a plantar aqui minhas verdurinhas na chácara dos meus pais. E foi assim que eu fui pegando gosto pela agricultura. Então eu sempre fui uma menina diferente dos padrões que eram das minhas amigas, por exemplo. Aí, com o passar do tempo, fui aumentando ali a minha demanda de vendas. Sempre fui muito ativa, indo para o Ceasa com meu pai. Só que tinha um problema. Eu fui criada para casar, não para realizar os sonhos. Então eu tive essa formação. Eu fui educada para limpar a casa, educada para saber fazer tudo que se pode fazer para ser uma boa esposa. Eu vim dessa tradicional família brasileira um pouco mais antiga. Só que eu nunca fui essa menina. Eu fui uma pessoa com sonhos muito grandes. E assim, com 18, 19 anos, estava ativa aí na produção de vegetais, só que eu queria algo a mais. E aí eu comecei uma faculdade de letras, inglês e português. Gosto muito de escrever, mas não era aquilo que me cativava. Então, comecei a procurar outras formas, o que eu poderia fazer que realmente me fizesse feliz e que eu conseguisse realizar a minha vontade de ir para fora do país, que era uma coisa que era muito ativa. Aí fui mais um tempo trabalhando, me programando, trabalhei um pouco fora da chácara aqui, trabalhei um pouco do outro lado. Aí resolvi voltar para cá e fazer uma produção de morangos hidropônicos e iniciar a faculdade de agronomia. Essa era a minha meta. Isso foi em 2016. Então, junto com a produção, eu quis iniciar a faculdade. Iniciei a faculdade, fiz 2 meses e tive que parar, porque eu estava com uma produção muito grande dos morangos e uma demanda muito alta e não consegui dar conta. Nesse meio termo estava aí num relacionamento e eu estava me programando, falando, não, vou parar por agora e mais pra frente volto a estudar. Aí, entrando só quero entrar nisso um pouquinho para vocês verem como é importante as escolhas que a gente faz na vida da gente. Essa pessoa, ela olhou para mim e falou, mas quando você tiver mais velha, não tem por que você estudar. Por que você vai querer estudar se você vai ter filho, vai ter tua casa, vai estudar? Foi aí que eu pensei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero estudar, eu quero realizar essa minha vontade. E aí, eu terminei o relacionamento, foquei em voltar para a faculdade. Fiquei aquele ano quietinha, trabalhando aqui no campo. E em 2017, prestei o vestibular novamente e entrei no curso de agronomia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dentro desse meio termo, meus pais não me apoiavam para estudar, porque para eles eu ia começar uma coisa e não ia terminar. Assim, minha mãe ficou alguns dias brava comigo. E eu nunca desisti. Eu nunca desisti porque alguém falou que eu não seria capaz ou pelas dificuldades que eu teria. Eu moro a 50 quilômetros da faculdade.
Então, eu faço 100 quilômetros todo dia para ir e voltar da faculdade. Mais o trabalho aqui da lavoura. Então, é pesado. Só que eu tinha essa vontade, eu sabia que a partir da faculdade eu alcançaria os meus outros sonhos. E quando eu comecei em 2017, para valer, focada, eu também sabia que era necessário eu focar no curso de inglês, porque já estava tudo muito programado na minha cabeça como seria. E eu comecei paralelo com a faculdade, o curso de inglês. Eu já havia feito há um tempo atrás, 10 anos atrás, mas aí havia parado, nunca mais tive contato. Então, em paralelo com a faculdade, fiz o inglês por 2 anos. Quando eu comecei a procurar formas de fazer o intercâmbio, não tinha muita informação, como hoje tem o canal aí de você, do Agrodestino, tem outros canais que conversam, que expõem possibilidades. E eu estava conversando com um amigo meu na PUC, na Pontifícia. E aí eu falei, poxa, André, tenho muita vontade de ir para fora do país, eu sei que meu sonho é ter essa experiência, nem que seja como au pair, não sei, eu quero ir. Aí ele falou, Vânia, se você quer ir para fora do país, vai fazer um estágio na sua área. Não vai só por ir, vai gastar dinheiro demais. E você não vai aprender o inglês, vai, mas no intercâmbio agrícola, por exemplo, você também vai aprender o inglês. Tenha um pouco de calma, procure aí. E aí ele me passou links da Universidade de Ohio, que ele foi por esse programa há uns anos atrás, e ele me passou, né, que tem essas possibilidades, tem professores que intermediam esse estágio entre o Brasil e as universidades dos Estados Unidos. Só que o meu sonho era ir para a Europa. E eu achei a Working Trip nas minhas pesquisas e arrisquei, porque nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conhecido ninguém que tinha ido por esse programa. E aí eu resolvi arriscar. E fiz o pré-cadastro, fiz uma inscrição contando sobre as minhas experiências práticas, que foram fáceis, né? E aí eu esperei o aceite para eu dar continuidade no processo. Quando veio o aceite, eu tinha um tempo ali, hábil, para fazer toda a documentação. Só que eu tinha medo ao mesmo tempo. Sabe aquele medo que você tem? E se der certo? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí? Né? E a faculdade? E os meus pais? O que eu faço? Porque imagina, se eu não tiver apoio para começar a faculdade, imagina para sair fora do país. Então, era algo assim que vinham aqueles medos. E eu acabei postergando um pouco, enrolando nessa entrega, sabe? Porque tradução juramentada do histórico da universidade, você tem que entregar seu currículo, tem que fazer um vídeo falando sobre você, uma carta sobre você, contando toda a sua história de vida. Aí você tem que ter carta de recomendação dos professores. Enfim, eu comecei o processo em março e fui finalizar o processo em julho. Por conta desse medo, né? Por conta desse receio, se também a empresa era confiável ou não. Eu realizei toda essa burocracia e aí eu aguardei. Eu aguardei eles confirmarem, eu fiz o pagamento das taxas iniciais e eu aguardei até novembro. E esse processo demanda muito dinheiro? Olha, eu não nasci numa família de posses ou uma família rica. Eu aprendi que organizando e planejando a gente pode fazer tudo o que quiser. Então, não é um valor absurdo, é um valor cabível a partir do momento que você se programa e você abdica de certas coisas, sabe? Então, enquanto os meus amigos estavam nos barzinhos da faculdade, aproveitando ou indo para balada no fim de semana, eu estava poupando. Aí entra o planejamento.
e qual é o seu principal foco, né? Mas cabe dentro de um orçamento, assim, se você se programar com antecedência, cabe e não fica pesado. Eu esperei, né, até julho, e de julho até novembro para sair as áreas lá, a fazenda que me queria, né? Porque eu escolho lá as 3 áreas que mais me interessam, e aí eles mandam meu currículo e a empresa que se interessar entra em contato e manda uma proposta de emprego. Em novembro eu recebi essa proposta. Fiz o pagamento, que aí era um valor um pouco mais alto, que era cerca de 5 mil reais na época. É uma taxa da Síria, uma taxa tipo consular da Dinamarca mesmo. E olha que interessante, eu fiz esse pagamento e aconteceu uma coisa muito interessante. Ok, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou um mês. E eles não me retornaram. E aí eu entrava em contato com a empresa e a empresa falava: não, ainda a gente não teve nenhum retorno, não sei o que, não sei o que. Passou 2 meses quase. E o contrato não tinha chego, porque a partir do contrato, primeiro vem a proposta, eu aceitei a proposta, fiz o pagamento, depois vem o contrato, que a partir dele dá entrada no visto. E eu fiquei esperando, e aí eu conversando conheci outras pessoas que fizeram pela empresa, um me orientou falando assim, por que você não conversa diretamente com a empresa de lá? Com a empresa intermediadora na Dinamarca. Peguei o e-mail da senhora responsável, né? E mandei um e-mail explicando. E ela, segundo a empresa, ela me boicotou porque eu questionei, porque eu falei, olha, eu fiz o pagamento, falaram que estava tudo certo e cadê a minha, né? Cadê a proposta para eu continuar e tudo mais? Eu tenho a questão da faculdade e tudo, planejamento. E não aconteceu nada. Ela falou, não, você não tem uma vaga garantida, não é bem assim e tudo mais. Aí eu fiquei, poxa, ok, né? Aí eu fiquei nesse aguardo, a empresa falou que ia conseguir uma outra vaga para mim, então eu fui esperando. E essa espera, ela chegou um ano depois, em julho de 2019. Eu peguei e falei para a empresa, né? Falei, olha, a gente precisa conversar, porque eu acho que eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu estou esperando todo esse tempo, eu estou deixando de fazer um estágio em outro lugar, ou eu estou deixando de outras oportunidades por conta do intercâmbio, e não está acontecendo. Aí os coordenadores ali da empresa falaram, não, Vânia, acredite na gente, a gente vai conseguir. Você merece essa vaga, você é uma pessoa que tem prática e tudo mais. A gente está tentando o máximo para conseguir uma vaga para você. A gente vai tentar outra intermediadora na Dinamarca. Mas se não der certo essa possibilidade, eu consigo uma vaga para você em menos de uma semana nos Estados Unidos. Aí eu falei, ok, mas minha prioridade era a Dinamarca, porque era até os 29 anos. E eu completei 29, ia completar 29 naquele ano. E eu peguei e esperei, né? E bem 2 dias depois do meu aniversário, eu recebi uma videochamada do sponsor, né? Da Dinamarca, para fazer uma entrevista comigo. E foi aí que tudo deu certo, que eu consegui realmente essa vaga. E eles me encaminharam para as próximas etapas. Nessa entrevista, o seu inglês tinha que ser muito bom, ou deu para entender e se comunicar numa boa com o inglês mais intermediário? Olha, você imagina que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego na nossa Já é língua, difícil. já é muito difícil. Agora você imagina, eu já vinha aí nervosa da outra candidatura que não tinha dado certo e pensando que é a minha única possibilidade. Eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha o curso de inglês, eu tinha o nível exigido, que era o A1, eu consegui o A2, no caso. Não, eu consegui o B1. Exatamente, eu consegui o B1. Eles pediam o A1.